aí, deixa eu ler meu post, ou os meus posts, está começando mais um episódio e hoje a gente tem uma participação mais do que especial, online, mas não menos intensa e presente aqui com a gente, Maria Ribeiro, atriz, diretora, colunista, apresentadora. Que honra ter você aqui com a gente, Maria. Gente, muito obrigada a vocês. Eu estava louca para participar. Queria muito estar presencialmente, mas uma hora a gente janta, a gente almoça, a gente se aproveita, a gente trabalha aqui. Apesar de que eu gosto também de tudo junto, eu adoro trabalhar. A gente fica tanto tempo no trabalho que é tão bom a gente trabalhar com quem a gente ama, né? Com certeza. Tô online, mas como vocês disseram aí, tô 100% presente. Admiro muito vocês três e muito bom poder trocar e aprender com vocês. Ô Maria, a gente teve aqui uma grande dificuldade, a gente estava falando sobre isso nos bastidores, de escolher um post seu, porque, como a Ana disse para você, a gente gosta de praticamente todos. Então a gente vai começar... Tá impossível, minha gente. Ela não nos deixou impossível. escolher. E eu quero falar pro pessoal que assiste a gente que eu sou gamada nessa mulher de um tanto. Pelo amor de Deus, de Nossa Senhora, quando me disseram que ela ia gravar com a gente, eu quase convulsionei. Pronto, falei. Que alegria, Ana, obrigada. Eu tô precisando desse amor, Ana, obrigada. Maravilhosa. Vamos falar de amor, então, e vamos falar do amor pela gente, pela fase da vida que a gente está vivendo, porque o nosso comentário aqui, Maria, antes de você chegar, a gente tem a impressão de que a Maria está numa fase muito boa da vida dela. É verdade isso? Cara, acho que sabia? Porque eu acho que quando eu fiz 40, foi muito assim, 41 eu me separei, e aí acho que também 41 eu saí do Saia Justa, que era um programa que eu adorava e que foi uma saída super esquisita e pouco feminista. Então, assim, foram coisas que eu falei, meu Deus, eu sou muito aberta, né? E por um lado, eu quero não ser tão aberta e quase, às vezes, ser mais sonsa, porque eu quero resolver. Tem uma ingenuidade, às vezes. E ingenuidade, né? Com 48 anos é meio... Tá meio... Tô errada, né? Acho lindo! Eu acho que não tô, porque eu não quero viver a vida de um jeito profissional. Eu quero ser amadora. Tipo, eu tô aqui. Mas então foi difícil, assim. Aí você fala, caramba, tô mais velha, será que vão vir os papéis? Meu Deus, meu colágeno, como é difícil envelhecer. E, né, e meu casamento... acabado, eu já tinha sido casada outra vez, então dessa segunda vez eu falava, não, dessa vez vai ser pra sempre. Eu tinha uma coisa, criação católica, assim, tipo, putz, tem que ser. Então, foi difícil. E aí, cara, no ano passado, eu comecei a entrar na menopausa, que tem eu não sei muito bem os nomes certos, tá, gente? Porque ainda dou aquelas menstruadinhas, mas enfim. Climatério. Climatério, né? Só que aí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer disso que eu comentei com uma atriz com que eu tava trabalhando. E ela falou assim, não conta pra ninguém porque você não parece a tua idade. Aí falou isso pra mim e ferrou, né? Eu já quero botar uma camiseta, tatuar na testa, porque eu gosto de provocar, né? E aí eu acho que a partir disso, falar assim, estou na menopausa, estou envelhecendo, tá difícil. Aí as coisas foram menos difíceis, sabe? Não sei. Aí, porque a gente tem essa impressão, assim, né? Conversando antes de você chegar... que algo diferente aconteceu, né? Então, eu admiro o teu trabalho há muito tempo como atriz e tudo que você faz e tal, mas agora, de um tempo para cá, eu não sei, acho que a forma de você comunicar com as pessoas e se conectar com mulheres em especial, com o público feminino, acho que tem sido muito especial e por isso que a gente tem gostado tanto das coisas que você coloca, né? E eu acho que tem um termo até que define isso, que foi cunhado pelo Martin Seligman, que se chama florescimento. E ele fala dessa capacidade que a gente tem de florescer a partir da aceitação das crises e de quem a gente é na autenticidade. Então, a crise normalmente coloca a gente em contato com as coisas que a gente deveria, gostaria, ou como a sua amiga disse, não conta. Não, como não conta?
Por que não? O que tem de errado em ter a minha idade e fazer disso algo natural e mostrar para as pessoas que sim, é possível. Saia do segundo casamento, seguir a vida, olhar para o filho, para a carreira, para o colágeno e para a falta dele, que, né, não dá para não notar. É muito interessante esse florescer que você traz, né, com as suas reflexões. É muito bonito. E eu acho que representa a necessidade que a gente está vivendo, né? Quando você estava entrando, eu estava dizendo para as meninas que eu olhei fui olhar um filme para levar o meu sobrinho e tinha lá um sketch de um filme de terror e eu fiquei profundamente incomodada. Pela primeira vez aquilo ficou claro assim para mim. Pode ser uma coisa só da minha cabeça, né? Mas era uma cena de uma mulher correndo, sei lá, do monstro, qualquer coisa assim. Eu falei, gente, eu tô tão cansada de ver a mulher em lugares de abuso, em que ela é menor, em que ela é frágil, em que ela é perseguida, que de olhar aquela cena me deu aquela coisa de palpitação, assim, de incômodo. Eu falei, mas que irritação, por que não é o cara fugindo ou duas pessoas simplesmente... Eu sei que é um filme, eu sei que tá no roteiro, mas... Que coisa irritante ver que em todo lugar a gente foi e ainda é bombardeado com a imagem da mulher oprimida, sendo oprimida para não contar a idade, para não se separar, para manter escolhas que não fazem sentido. Socorro, né? Eu fiquei super feliz que eu fiquei sabendo que agora a Alexa vai ter o Alex, né? Sei lá, vai ter um nome. Porque, gente, eu uma vez tive uma briga com meu filho mais novo, logo que a gente, ganhou a primeira, que ele falava... Alexa, não sei o que, Alexa, não sei. Eu falava assim, Bento, fala direito com a Alexa. Pede com educação. Não tem nem aí se é uma máquina, se é não sei o que. Que mal ou bem, gente, é uma coisa fina, mas é uma reprodução, né? Você pegar e chegar por uma voz feminina e falar assim, coloca a música tal. Tipo, eu não sei, eu já fiquei... Mas eu acho que essa coisa da aceitação também é muito legal, porque... Eu acho que eu parei de tentar agradar. A gente fica durante muito tempo, né? A mulher é educada para agradar. A gente fica numa coisa, ai meu Deus, tenho que perna fechada, falar baixo, não rir alto, não sei o que. E eu ficava meio assim, caramba, mas eu sou atriz, então eu não posso dar tanta entrevista, eu não posso me expor tanto, eu tenho que escolher. Se eu estou num programa ali do Saia Justa, eu não posso, então... Eu fiquei muito nessa crise, se eu tinha que escolher. Eu sou formada em jornalismo. Aí uma hora eu falei, cara, eu sou atriz, eu adoro fazer filme, eu adoro me comunicar, eu adoro fazer post. Desculpa se isso não é chique, se isso não é o que todo mundo quer, se não é sou eu. E cara, é isso aqui que eu tô pra dar. Eu preciso ficar de bem com quem eu sou. E eu acho que isso também realmente mudou muito. Eu parei de pensar assim, o que as pessoas vão achar do que eu tô fazendo, sabe? E você acha que você parou isso como? Assim, tem alguém te ouvindo agora nesse momento querendo parar de fazer isso também. O que você pode dizer para essas pessoas todas que estão querendo parar? Cara, eu acho que, bom, eu sou uma time psicanálise futebol clube, né? Assim, eu acho que a análise para mim é muito importante. Acho que isso realmente me ajudou muito, 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 muito. E com a análise, acho que eu tive um entendimento de que a realidade, ela existe independentemente da gente. Então, isso é uma noção da nossa desimportância. Tipo, então assim, se eu fizer coisas para agradar, ou se eu cortar o cabelo assim, ou se eu me vestir assado, ou se eu não sei o quê, não muda muito para ninguém, assim, eu sempre fui culpada, assim, então eu não vou fazer isso porque pode magoar alguém. E eu continuo sendo uma pessoa, eu sou uma pessoa, acho que somos culpadas, mulheres e tal, educação, não sei o quê. Mas eu acho que eu falei, cara, não vai fazer tanta diferença para as pessoas se eu for quem eu sou. Eu só posso ser quem eu sou. Pior do que ser quem eu sou é ser quem eu não sou. Talvez eu sendo quem eu sou, talvez eu consiga inspirar alguém, entendeu? Porque a verdade chega nas pessoas, né, gente? Nas mais diversas. Porque a gente é muito parecido quando a gente sofre de amor, quando a gente fica com medo de envelhecer, quando a gente tem medo da morte, quando a gente é vulnerável. Todo mundo é parecido. Então eu acho que eu fui começando a achar que a desconstrução é legal. Tipo, as pessoas me veem às vezes mais arrumadas, falando mais de uma forma organizada, porque mas eu sou mega cagada, entendeu?
Maravilhosa! Esse é um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, não ter sido verdadeiramente quem elas eram, né? Tentar agradar todo mundo. Então, isso já é maravilhoso de saber que você consegue trazer isso para a parte prática da vida e compartilhar, né? Tem esse momento start, né? Ele pode acontecer a qualquer momento. Não precisa de um grande fato. Às vezes, sim. E além das coisas que você trouxe, Maria, eu acho que tem um ponto que ajuda muito, pode ajudar muito as mulheres a saírem desse lugar que a Mari disse, que é um post que não vai dar pra gente colocar os 18 que eu escolhi pra pôr no episódio, mas um deles em especial... Põe esse então, que vai. você... Ai, jura? Posso? Põe. Ai, gente, porque eu Fazer amo uma criança tanto feliz. ele. Ai, meu Deus do Ela céu. tava louca, ela tinha que puxar. Ai, gente, não, esse post foi demais de lindo. Que é o das mulheres. Mulheres são praticamente meu manual de sobrevivência. Então, vamos lá. Vamos ouvir. A amizade feminina é o novo amor romântico? A afirmação, na verdade uma pergunta, apareceu 3 vezes no meu direct no último domingo. O post, com texto da psicanalista Ingrid Gerolimic para a revista TPM, é ilustrado com uma foto de 2 mulheres de biquíni tomando sol. A imagem, típica de Instagram pré-Reels, dá uma ideia de férias, de verbo intransitivo. Ali não falta nada. Ali não há solidão. O recado das amigas que me encaminharam à publicação era evidente. Podia ser a gente, pareciam dizer. Podia mesmo. Eu sempre fui boa parceira, desde menina. Do recreio à coordenação. E se em casa eu fechei de forma mais firme com meu pai e com meu irmão, o mesmo não aconteceu na escola. Meninos eram paqueras, conversinhas no corredor, frio na barriga. Meninas, praticamente meu manual de sobrevivência. Eu cheguei aqui assim... Quando perdi meu genitor, quando me separei, quando tive medo de uma outra mudança, foi amparada por mulheres que eu pude ir em frente. Tudo bem? Acordou melhor? Quer ver um filme? Perguntinhas básicas, do tipo boia salva-vidas, que raramente vem de WhatsApps masculinos. Mesmo assim, com cuidados tão nítidos, foram raras as vezes em que eu fui perguntada sobre as minhas amizades, ao contrário dos namoros, que sempre foram motivo de curiosidade, para dizer o mínimo. Parênteses, tudo certo querer saber dos dates, mas por que a gente não inclui as amizades no conceito de sucesso? Por que tamanha diferença? Qual é o preço desse vão? A minha mãe, que aprendeu desde cedo que o sentido da vida estava na convivência com o homem, naturalmente passou isso adiante. O que significa que eu me senti mal todas as vezes em que eu precisei responder, não tô namorando. Essa negativa vem seguida por um olhar de pena, e esse lamento faz com que eu me sinta menor. É o valor da mulher medido pelo homem que ela consegue atrair pro lado dela. Não importa se o cara é legal, se me faz feliz, se é companheiro, se torce pelos meus êxitos. O que importa é que tá ali. Quantas mulheres toleram relacionamentos violentos em nome desse encaixe social? O texto da Ingrid, que também é socióloga e documentarista, é uma flecha certeira. Abre aspas. Ainda que as mulheres tenham avançado na luta e conquista de direitos, nossa cultura provoca um sentimento de incompletude e a crença de que o amor romântico é a coisa mais importante a ser conquistada na vida. Fecha aspas. Não é. Casamento, seja da forma que for, é mais uma fração de uma matemática que deve incluir outras possibilidades de troca. Existem algumas entrevistas da atriz americana Jane Fonda em que ela fala da Lily Tomlin e da dupla que elas formam há 40 anos dentro e fora das telas. Abre aspas. Eu existo porque tenho amigas. Elas me fazem mais forte, mais inteligente, mais corajosa e me dão um toque quando eu preciso. Esse trecho dos toques me parece fundamental. Para mim, romance inclui erro e imperfeição, em namoros e em amizades. Sob essa leitura, eu fecho totalmente com o post da Ingrid e me sinto absolutamente representada por aquela cena. 2 amigas, juntas e em silêncio, inteiras e completas. Só falta o mar. Boa semana, gente. Maravilhoso. Morri de novo. Incrível. Tô sem palavras. Eu tô arrepiada, de novo. Elas falam que elas estão sem palavras, é a deixa pra eu entrar, sabe, Maria? Quando nos momentos difíceis, elas passam a bola pra mim. Mas você sabe que sempre assim. Eu lembrei muito de um trocadilho desses que as crianças usam e que o Miguel, meu filho mais velho, quando estava começando a aprender matemática, ele me disse, mamãe, não devia ser matemática, devia ser matemágica. Porque tudo tem uma lógica tão incrível que parece mágica na matemática. E aí você fala da matemática com várias possibilidades de troca, né? Tanto para amizades, ou para relacionamentos, ou para amores românticos. E eu queria trazer esse lugar da matemática das nossas possibilidades de troca. Porque em qualquer relação, na verdade, eu acho que o que conta é a magia
que ela traz para nossa vida, né? E o encontro pode ser mágico quando a gente está aberto. Se a gente não está aberta, a gente não recebe. E a gente estava comentando aqui, né, desse lugar hoje, desse momento incrível que a gente está vivendo, de poder, entre mulheres, se elogiar, parar um pouco de competir, porque a gente está cansada disso demais, e entrar numa abertura mais real e, portanto, também mais mágica da amizade feminina, né? Eu acho que realmente a gente, é o que você falou, a gente mudou a conta, né? Assim, eu cresci, como todas nós, ouvindo, né, que mulheres competem, e que né, a gente desde pequena fazia essa conta. Vou casar com quem? Vou ter quantos filhos? Vou passar a ter essas brincadeiras, né? Eu escrevi recentemente também sobre Com Quem Será, que é aquela musiquinha, né, que as pessoas cantam nas festas de criança e não sei o quê. Então, tipo assim, cara, a vida é isso. Então, se você não tem isso, e eu acho que a partir da minha... Eu tive meu primeiro namorado com 17, dele fui pro meu primeiro marido, dele foi pro meu segundo. Quando eu vi, eu fiquei 25 anos em parcerias amorosas, que foram muito legais, incríveis, tudo certo, mas que não rolava muito assim. Sou casada, mas tenho as minhas amigas. Sempre tive as minhas amigas, mas eu sentia que era uma coisa meio assim, vai viajar com as suas amigas, só você e seus amigos, como se isso fosse uma ameaça, sabe? E aí, a partir da minha segunda separação, as amigas tomam um lugar na minha vida que eu falo, caramba, qual foi o momento que a gente deixou de dormir na casa das amigas quando a gente tinha 15? Qual foi o momento que a gente passei o final de semana? Porque né, hoje em dia, eu tô até na casa do meu namorado. Mas assim, a gente tem uma relação que é totalmente diferente. Ele tem os amigos dele, eu tenho as minhas amigas, eu faço meus programas sozinha, eu viajo. Então, não é mais uma coisa de... Acho que a matemática, não é mais, 80% da minha vida não é mais meu par amoroso, não é mais 80%. Não será mais. Não será mais. Vamos dividir isso melhor, gente. A gente vai ser mais feliz, eu acho. Eu tive esse final de semana na praia com minhas amigas de 30 anos, de amizades, amigas da escola. É um lugar tão incrível. E o ressignificar das piadas, das coisas, das histórias, a compartilhar os olhares diferentes por uma mesma situação. Foi um choque, assim, a gente se reúne, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem 15, foram 5 para esse encontro, mas assim, realmente é um lugar em que a gente fala, caramba, por que a gente não tem mais esses momentos mesmo com mais frequência no nosso dia a dia? Né? Até porque, bom, enfim, a agenda para reunir todo mundo na praia começa a complicar um pouco, mas eu concordo. Só que esse lugar, ele só é possível, e aí quero passar a bola para a Cíntia, quando a gente diz pra gente mesma que a gente pode parar de agradar o outro. E que a gente se dá essa própria liberdade de, beleza, tô aqui, te namoro, eu sou casada com você, mas você não me basta. E a gente também não espera mais isso do outro. Porque às vezes a gente cai nessa armadilha que a gente fica esperando que o outro acolha todas as nossas frustrações, as nossas necessidades, responda a elas. Mas a gente só consegue fazer isso que a Maria tá falando se a gente se der conta de que não é uma pessoa que vai suprir tudo isso, a não ser que seja a gente mesmo, né? Isso é tão maravilhoso, mas a Mari me desafia, né? Vou passar a bola para a Cíntia já, meu Deus. Pois é. Porque eu estava aqui tocada, né? Eu acho que ainda muito com o teu texto presente e com essas experiências que a Mari está trazendo. Eu tenho uma amiga de quando eu tinha 13 anos de idade, né? Então tem mais de 30 anos e a gente se cultiva. E às vezes a gente se encontra e faz umas bobices assim, né? Então eu olho para ela e faço um comentário, sei lá, de quando a gente ia para rodeio. Não é uma coisa que eu goste mais, mas na adolescência, tipo, a gente, era o que podia, porque os finais de semana eram no sítio da família dela, no interior. E aí a gente gostava então de rodeio, porque era o que existia e enfim, tudo certo. Mas frases do tipo, bora botar o sapato pro pé, bora pro rodeio, que a gente ouvia isso lá no rodeio, vamos gastar toda a sola do sapato dançando, a gente ouvia isso dos caras, e aí eles tiravam o berrante, tocavam. Então às vezes no meio dos jantares, assim, com ou sem família, tanto faz, eu olho pra ela e falo, vou pegar o berrante. E aí ela chora e ri, e é um reencontro. E é uma delícia essas piadas internas que a gente tem, é maravilhoso. Umas coisas que existe daquela troca, que com um par amoroso, romântico, eu acho que é outro espaço, porque é outro tipo de afeto, é outra relação. E eu acho que quando entra a sexualidade, a gente também entra numa coisa de que a gente foi educado para agradar, o lugar da submissão, dos dogmas religiosos que carregam, né, a mente, mas que tentando ser mais objetiva, né, até para te aproveitar melhor,
quando a gente fala da questão da individualidade, das relações que não têm dependência emocional, né, em que a gente pode existir fora daquela relação, né, em que a gente nutra os espaços, a gente está também cultivando a possibilidade de conservar aquela relação saudável e, portanto, mais feliz, até mais duradoura. Totalmente. Tira o peso, imagina o peso de uma pessoa ter que, né, Uma deixar vida outra inteira. pensamentos, falar de série, falar de sapato, falar de... Imagina tudo isso para uma pessoa. Não, e é muito limitante. A nossa vida passa a ser limitante, a gente passa a limitar a vida da pessoa e deixa de nutrir aquilo que todo mundo, eu acho que é meio um pouco voyeur, na minha opinião, sabe? Eu gosto de ver, né? Hoje é o meu segundo marido, mas é isso, ele na vida dele, fazendo as coisas dele. É legal ele voltar e contar de um hobby. Para mim foi um desafio recente, né? Assim, conseguir, eu digo recente dos últimos, sei lá, 3, 4 anos, é que eu comecei a viajar só com as amigas, passar um final de semana num retiro, ter um tempo livre para fazer nada, né? Estando casada, morando junto é um pouco mais desafiador, mas com planejamento a gente consegue, com conversa a gente consegue. Mas eu acho que antes de mais nada, essa escuta interna. Por que que eu estou dando para alguém essa responsabilidade, como você está trazendo, e o quanto de responsabilidade eu trago para mim quando eu não quero que a pessoa vá viver a vida dela? Assim, ninguém tem esse direito, né? Nem essa responsabilidade, mas é esse direito antes de mais nada. E Maria, Tem uma frase do Cazuza, desculpa, Ana, só porque eu esqueci, mas eu não vou saber dizer ela direito, mas a ideia dela é muito boa, que é um desperdício 2 vidas serem gastas em uma só. A frase melhor. maravilhosa. Sabe? São 2 pessoas, cara. Então, assim, vamos ter uma interseção, vamos ter a ponte, mas são 2 ilhas, vamos viver as nossas ilhas, né? Porque a gente acorda e dorme com a gente, né? Então, é super legal dividir, mas é isso, dividir, cada um tendo coisa para contar, cada um tendo a tua evolução, e se tiver gente para compartilhar, marido, namorado, namorada, amiga, melhor, mas a gente saber que a gente tem um caminho que é da nossa evolução. Da autorresponsabilidade. Que eu acho que só voltando para o que a Mari disse, né? Que é esse lugar, a gente começa com a gente mesmo. Porque quando você para de colocar o outro nesse lugar, de te fazer feliz, ou te atender, ou te acompanhar o tempo inteiro, você volta a ter a responsabilidade de cuidar do seu próprio tempo, das suas próprias necessidades. Como terapeuta de casal, eu percebo, e isso eu ouvi ontem ainda de uma paciente, que ela falou: nossa, eu estou estarrecida com o resultado que a gente vem tendo, porque realmente a gente estava vivendo um momento de desencontro. E aí eu disse para ela: se você olhar para trás, quando é que isso voltou a funcionar? Não, quando a gente realmente conseguiu ter tempo cada um para suas coisas. Então ela foi viajar um fim de semana para o Rio para visitar a família, e ele ficou em São Paulo, e aí ele foi encontrar os amigos, jogar bola, mergulhar no outro final de semana sozinho. Eles voltaram a curtir a companhia um do outro, porque você para de esgotar a pessoa, né, o tempo inteiro. E não funciona nenhuma relação, nem com a amiga, melhor, aquela que você ama. Se você tiver que viver confinada com ela e está disponível 100% do tempo para tudo que existe, ela para você, um sócio, um namorado, uma namorada. Eu acho que mesmo filho, Não vai existir, eu acho que a gente poder dizer não para o filho também, a gente está ensinando para o filho que ele pode dizer não para a gente, né? Assim, é muito interessante isso, assim, a gente realmente poder dizer não é um ato de amor, né? Muitas vezes. E desse vídeo que eu adoro, que você fala das amigas, né? O que mais me pega, Maria, é quando você fala que o sucesso das pessoas, muitas vezes, ele é medido pelos dates, né? Por aquilo que você tem de relacionamento amoroso e não pelo que você construiu de amizade, né? E eu sou uma pessoa que cuido muito das minhas amizades há muitos anos e valorizo isso demais, né? E consigo saber quem é de verdade, quem não é. E tenho aqui as minhas mais recentes best friends maravilhosas, e a gente vai cuidando e já vai, imagina, a gente estava nos bastidores, a gente precisa ter um fim de semana só nosso. A gente falou disso agora há pouco. Vamos para a praia, para onde que nós vamos, e estamos as 3 casadas com filhos, enfim, né? Mas a gente sabe que a gente precisa cuidar disso, e eu tenho com as minhas de faculdade, as minhas amigas de adolescência, enfim. E eu acho que isso é sucesso também, quer dizer, é uma pessoa
confiável, é uma pessoa de sucesso também. Depende do olhar, né? E isso que você falou que me pegou muito, sabe? Porque a gente olha, às vezes, fala assim, nossa, olha aquela pessoa, que bacana, ela se deu bem na vida, né? Porque ela tem um baita cargo, um trabalho, uma grana, um relacionamento estável e tal. Mas e as amizades, né? Não, eu falei isso agora, hoje, para uma amiga minha, uma amiga recente, que é enfim, né? Que é uma pessoa de muito sucesso. E eu falei, cara, olha que legal, né? A gente teve um encontro. Isso é um enorme sucesso também, isso é pouco valorizado. Eu pego ponte aérea, gente, para aniversário de amiga minha. Eu faço surpresa, eu mando flor, eu compro. Por que a gente fica assim? Ah, namorado, marido, a gente faz um negócio e não faz com um amigo, cara. Amigo é tipo... Eu não entendo. Outro dia eu vi um texto da Mili Lacombe maravilhoso, eu não vou saber agora dizer qual foi, mas um texto muito legal que ela fala, cara, não existe isso de alguém que começa a namorar e some dos amigos e fala assim, a gente, tudo bem, a gente até entende, a gente dá uma sumidinha e eu acho também ótimo uma amizade de baixa manutenção, amo também, acho que isso também é muito legal, mas às vezes, tipo assim, você tá precisando, você fala assim, cara, preciso de você, e a pessoa fala assim, ai, desculpa, não vou poder porque eu tenho o aniversário do avô, do tio, do primo do meu namorado. Não, gente, aí não. Não, aí não. Aí você tem que estar disponível para aquilo que tem valor para você. Isso inclui as amizades, né? É isso. É. Mas eu acho que entra um pouco nessa categoria, a gente até falou isso agora num episódio recente, na categoria do que a gente acha que a gente tem que fazer para aquilo que realmente a gente, né, assume que é o que tem valor pra gente. E essa história que você contou da tua amiga me lembrou uma história da Oprah Winfrey, em que ela conta num livro dela. Como chama esse livro? Que chama Sobre o que eu tenho realmente certeza. São histórias que ela vai contando causos da vida dela. A partir dessas histórias, ela fala assim, essa história me levou a ter certeza de algumas coisas. E ela tá falando do aniversário de 50 anos dela, que ela fez na ilha que ela tem lá no Havaí, convidou 50 amigas. E aí ela já tava, depois de toda a comemoração, indo dormir. E ela tá indo pro quarto cantarolando uma música de Snatan Kaur, que aliás vai vir pro Brasil em breve, em outubro. E uma amiga dela escuta aquela música e começa a cantarolar e fala assim, nossa, mas eu não sabia que você gostava de Snatan Kaur também. E a Oprah fala, cara, você gosta? E ela fala, eu amo. Ela, nossa, mas eu também. Nossa, amiga, mas se eu soubesse, a Oprah falando, né? Nossa, amiga, mas se eu soubesse que você gostava, eu tinha convidado o Snatan para cantar pra gente aqui no aniversário. Aí ela vai pro quarto e pensa assim, cara, era o meu aniversário. E eu amo a Snatan Kaur. E por mim, eu não convidei. E eu convidaria por uma amiga. E aí a reflexão dela, né, que eu acho que a gente pode ver aqui de duas visões a gente faz muito pelos nossos amigos mesmo, e isso é muito legal, mas às vezes a gente deixa de fazer também por nós mesmas, né? Aquilo que a gente faz por uma amiga, muitas vezes a gente não faz por nós. Eu acho que esse é um exercício, assim, de quando a gente vai ajudar alguém, né, e dar um conselho, né, na medida em que o conselho funciona, né, com a idade acho que funciona um pouco mais, mas eu sempre penso assim, cara, o que eu tô fazendo comigo, o que eu tô dizendo pra mim, o que eu diria pra uma grande amiga minha? Porque às vezes a gente é tão mais duro com a gente, então esse é um bom teste. Tipo, por que comigo eu sou mais dura do que eu seria com as pessoas que eu amo, ao falar a respeito de situações? E é um treino, né? Mudar essa voz interna é um treino diário, rotineiro, pra gente ajustar a nossa sintonia fina lá. E realmente ter esse narrador interno que às vezes é muito agressivo com a gente, numa voz mais gentil. A gente precisa disso. Porque senão a vida que tem seus desafios, né, ela fica ainda mais difícil. Ai, eu ficaria aqui ouvindo a Maria, meu Deus do céu. Não, a gente acabou tempo. já? Tudo Cabe bem. mais um post. Vai, põe aquele Vamos outro post, aproveitar. então. Vamos lá. Acordei às 4 da manhã. O meu filho ia viajar com a escola e a gente tinha que praticamente madrugar no aeroporto. No saguão do embarque, pais e mães observavam seus filhos, prontos para mais uma mudança, né? Para mais uma separação. De poucos dias, é verdade, mas qual a conta dessas horas? De uns anos para cá tem sido assim. E aos poucos eu tô me acostumando. O mundo é grande e a adolescência é exatamente a promessa disso. A gente fica cada vez menos necessário. E tá certo, é assim que deve ser mesmo. Documentos, mochilas, abraços discretos, alguma emoção. Porque essas experiências rápidas e intensas quase sempre mudam as coisas de lugar. E se o vento ajudar, acabam sendo marcos importantes para a vida toda.
uma excursão, uma filmagem, uma festa que seja. Experiências que, de tão palpáveis, quase trazem o cheiro do tempo junto com as fotos, mesmo muitos e muitos anos depois. Aliás, não só o cheiro, mas a roda também, né? A roda girando como deve ser. Que tudo muda o tempo todo. E isso é pra gente ouvir na voz do Lulu Santos, que, se Deus quiser, a essa altura já tá zerado da gripe. Um filme, uma música, um encontro, uma viagem. Nesse caso especificamente, é uma viagem. E nesse caso a ampulheta do tempo é muito louca, ela parece funcionar de uma forma totalmente independente e rebelde. 3 dias podem soar como 3 meses, porque não tem papo de elevador, né? Tudo é grande, intenso, urgente, e dificilmente a gente escapa das mudanças, das selfies, de quem a gente era naquele momento, do que a gente vira depois do que veio, do que sobra depois da troca. Isso às vezes em 48 horas. E sim, eu tô falando do meu caçula, que a essa altura já tá a quilômetros do Rio de Janeiro, mas eu também tô falando de mim, que depois de alguns anos, numa certa posição de defesa, voltei pro tatame, do amor e das amizades, independentemente do resultado das lutas. Nossa, que alívio, né? Porque, sério, se aventurar em histórias profundas com seres humanos, né, que são feitos de tecnologias frágeis e compostos por outras matérias que a gente desconhece, românticas ou não, é como ganhar uma nova camada de si, com a faixa extra, ou bônus track, do olhar do outro, que, se você for esperto, acaba te reapresentando para você mesmo. A essa altura da vida, se abrir para isso, ser modificado pelo outro, não deixa de ser um risco, claro. Mas as pessoas, em sua maioria, e eu quero morrer acreditando nisso, continuam sendo, apesar de tantas vistas bonitas que existem por aí. Na minha opinião, a paisagem mais bonita que existe. Ainda mais assim, né? Com a força das defesas baixas. Talvez seja cedo para eu dizer que, depois de anos de olhares meio pela metade, eu esteja finalmente voltando a colocar os 2 pés e os 2 olhos em algumas figuras. Mas talvez não seja cedo, não. E talvez valha a pena aproveitar, porque isso não acontece toda hora. Agora é esperar meu caçula, cada vez maior, cada vez olhando mais longe, cada vez mais independente, cada vez descobrindo mais gente. Trocando de pele, assim como eu. Indo pra frente. Sem mim, sem o pai. Mas com a segurança da certeza de que a gente está aqui. Que as pessoas podem ir e voltar. Sem medo, com confiança. Com traumas e perspectivas, mas sabendo que algumas pessoas podem ficar para sempre. Apesar da nossa imensa capacidade de errar, a gente pode ficar para sempre. Da minha parte, eu garanto a firmeza. Que eu sou dessas que gosta de repetir as frases do Mano Brown. E seguir nas direções apontadas por quem me aponta caminhos. Fora isso, a conta das minhas horas é absolutamente toda de quem eu gosto. E olha que eu gosto de demorar. Boa semana, gente. Não, a gente tinha que botar isso. Muito lindo. Assim, Maria, você fala isso, assim, né? Eu ainda tô morando no post de não sei quem. Às vezes você fala isso nos seus, né? E esse post seu, pra mim, dá pra morar em algumas frases do tipo, né? O bônus track do olhar do outro. As pessoas são a paisagem mais bonita que existe. Nossa, tem tantas frases incríveis que eu moraria nessas frases e a gente poderia ficar aqui. Podia se demorar, É né? por isso, Brasil, que eu sou louca nessa mulher. Não, É muito legal mesmo, né? Assim, quando vocês começaram a falar, falei, esse post eu não vou poder comentar, que filho eu choro, né, gente? Filho é foda. Mas a parte de realmente, quando a gente conhece alguém, a gente tem a chance de se conhecer de novo, porque a gente se deixar afetar pelo outro, você ganha um outro você, cara. Isso é tão legal. Em vez de a gente ficar assim, porque a gente cresce assim, né? Desde criança. Ah, fulano é assim, fulano é extrovertido, fulano é tímido. E a gente não é, né? A gente vai sendo, te muda. E cada pessoa que entra na nossa vida, se a gente vai de uma forma radical pro encontro e aberto, essa pessoa você passa a ser outra pessoa depois dela. Então, assim, eu tava falando, cara, o Bento ia voltar diferente dessa viagem pra escola, né? E eu tô voltando diferente de um trabalho que eu tô fazendo com uma grande amiga nova. Então, é isso, assim, você ganhar através do outro,
camadas de si, né? Eu sempre falo, às vezes eu tenho amigas que falam assim, eu tô muito mal, o que você acha disso? Aí eu ouço. E também isso é ótimo de amigo, né? A gente ouve a mesma coisa 87 vezes e tudo certo. E eu também falo 87 vezes a mesma coisa. Mas às vezes eu falo, cara, tudo bem, entendo que você tá mal, mas conversa com outras pessoas, pergunta como elas estão também. Porque às vezes ouvir os outros, nem que seja por interesse, você dá uma relativizada, cara. Você ser empático, você olhar para o outro, nem que seja para você melhorar, funciona, porque o mundo é grande, cara, e as pessoas todas estão sempre com milhões de questões, não é só a gente. Então, não é que eu não tô dando valor, tô mega gripado, gente. Não é que eu não tô dando valor, mas ouve o outro, sabe? Tem uma galera que fica muito, me, myself and I, não sei o quê, e se você ouve as outras histórias, você ganha novas perspectivas para com as suas, né? Eu ouço tanto as novas histórias e doloridas histórias no consultório diariamente, histórias pesadas, né? Acho que a gente lida com pessoas com dores profundas, né? E eu acho que isso me faz ter um olhar muito mais suave da vida, sabe? Das minhas questões, dos meus problemas, que também não são poucos. E aí sempre tem, né? As pessoas falam, nossa, você está sempre rindo, você está sempre de bom humor. As pessoas acham que eu tenho uma vida maravilhosa, mas não, é o jeito que eu escolho olhar para a vida, porque eu sei que tem muita gente também em sofrimento, então, sei lá, para mim, isso me ajuda muito. Claro que eu tenho uns baita dias de ovo virado total, ainda mais agora no climatério também, fazendo reposição hormonal maravilhosa. Cheguei hoje contando do meu selinho, né, Mari? Estrógeno, vou fazer um busto de estrógeno no meio da sala, que eu não sabia que essa substância fazia tanta falta, né, Maria? Sou a favor dessa seita, de um protesto na Avenida. Cara, pelo amor de Deus. Vamos organizar esse negócio aí. Gostei disso. Vamos organizar esse negócio porque, cara, eu tava sem palavras, eu não conseguia formar frases. E eu comecei a gravar com as meninas no auge dessa história e começaram a me achar burra porque as palavras não vinham. Quase que eu peço demissão desse cargo aqui. Tem que falar disso. Imagina as pessoas que não têm nenhum acesso a isso, assim. Isso é uma classificação de público muito importante. Muito séria, muito séria. Oscilações de humor, sono, peso que não perdia, um caos instalado. E agora já estou. E por que eu estava falando dos hormônios? Porque você tá no climatério, você esqueceu. Já esqueci tudo. Pronto. Mas eu queria então pegar o gancho, porque eu me identifiquei muito, Maria, novamente, né, com esse texto. Eu tenho um caçula de 15, o Enzo tem 22, meu mais velho, e o Miguel é o caçula de 15. E aí eu não senti com o Enzo o que a minha terapeuta, porque não basta eu ser terapeuta, eu tenho que alguma vir me contar, né? Que eu tô vivendo a síndrome do ninho vazio com o pequeno. O mais velho já foi viver a vida, mas eu falei, que estranho, o Enzo sempre foi para acampamentos, e mesmo o Miguel, mas o Miguel ia assim, né? O irmão mais velho estava junto, o meu enteado estava junto, alguém estava junto. No último ano ele foi para o acampamento sozinho, eu vivi exatamente isso que você descreveu. E eu me lembro que eu contei para as meninas, acho que até tem algum episódio aí anterior, que o dia que eu fui buscá-lo, eu não o reconheci, ele passou por mim. Eu desci e fiquei esperando ele na porta, bravíssima, porque já tinham liberado ele do estacionamento. A Maria, então, ele não tem 5 anos, ele tem 14, né? Ele pode ir até a calçada para te encontrar, e eu não encontrava, e aí daqui a pouco eu vejo ele vindo, todo bravo, mas eu não o reconheci. Eu estava indo na direção de um garoto, ele passa por mim. Ô, mãe! Tô aqui, eu olhei e falei, nossa, eu realmente não o reconheci. Sim, uma coisa, né, psiquiátrica, a gente sabe, dá para notar, porque em uma semana, né? Mas é o que a Maria falou, não tem papo de elevador nessa semana, isso. É tudo muito intenso, as transformações profundas podem durar para sempre. Foi muito louco, o cheiro dele mudou, ele mudou. O meu olhar para ele mudou e eu senti aquela semana de um jeito único. Uma outra coisa para finalizar, né? Eu sempre senti as pessoas como lugares. Então eu escuto muitas histórias, mas hoje eu me vejo contadora de histórias. Para os outros pacientes, eu vou contando, eu já ouvi isso e vejo como as pessoas gostam de ouvir. E às vezes elas voltam nas histórias daquelas pessoas. Desculpa perguntar, mas aquela história que você me contou, eu queria saber o que aconteceu com aquela pessoa, né, depois e tal. Então, eu acho que as pessoas são lugares, né, assim. Tem coisa que você experimenta no Rio, tem coisas que em Salvador, sei lá. Tem coisas que você experimenta nos encontros. A gente precisa se permitir novos encontros, novos amigos, né. E reencontros também, né? Você vai ter com seu menino hoje.
Eu acho que isso é maravilhoso, assim, de essa abertura, né, que a Mari trouxe, é o que nos permite estar aqui, né, fazendo valer o dia. Não, e saber que assim, hoje, né, quando rolou a coisa do horário, eu falei, ai meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Eu falei, ai, tomara que dê, porque assim, eu já tinha visto alguns episódios, né, pra poder estar com vocês, e eu falei, nossa, são 3 mulheres incríveis, e sei lá quando a gente vai se encontrar de novo. Então, tipo, eu dou muito valor para cada situação que eu vivo, porque o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, assim, às vezes eu vejo casais que já estão se tratando meio assim, e eu falo, gente, a gente não pode esquecer que a pessoa está escolhendo estar com a gente. Cada pessoa, eu estou aqui, eu estou escolhendo estar aqui com vocês. Vocês estão aqui, vocês estão escolhendo estar comigo. As pessoas que estão nos assistindo estão escolhendo. Vamos nos tratar bem, delicadeza, sabe? Porque isso não se repetirá, a gente não tem a vida toda, né? Exato. Ai, que delícia! Foi muito gostoso ter você. A gente vai delícia. cobrar esse jantar Sim. depois. Eu estou nocauteada. Estou nocauteada. E eu quero fazer um convite para todo mundo que ouviu esse episódio, assim, e o meu convite é para que todo mundo volte para o tatame do amor e das amizades Ai, que com a lindo. força das defesas baixas. Porque isso precisa entrar nas pessoas, né? Abra-se. Deixe suas armas e volte para esse tatame, talvez até para o colchão do amor e das amizades, sem defesa, porque a gente está realmente precisando dessa gentileza e de verdade saber que cada encontro conta e ele pode sim mudar a sua vida. Obrigada, Maria. Foi incrível. Um imenso prazer ter você. Aí, eu sabia que em algum momento você ia me deixar com vontade de chorar, né? Mas tudo bem, gente. Vocês podem. Olha, muito obrigada vocês são maravilhosos. Obrigada pelo convite e vamos jantar. Que delícia. Boa terapia para você. Sigam o exemplo da Maria, gente. Vão pra terapia, todo mundo. Terapia tem que ter na água, né? Terapia tem que ter na água. Sigam a Maria, para quem não segue ainda. Difícil, né? Mas sigam essa mulher, sigam. pelo amor de Deus. Compartilhem esse episódio com quem precisa ouvir, com os amigos, com as pessoas que você quer chegar mais perto e precisa cultivar as amizades. E a gente se vê no próximo. Peraí, deixa eu ler os meus posts. Até mais. Beijos. Beijo, gente. Marina, obrigada. Prazer enorme te conhecer, linda. Prazer.